governo federal. Olha, estávamos falando também que acaba que todo assunto que a gente discute por aqui agora, ele vai parar em eleições. As eleições, a campanha eleitoral, ela já está bem próxima. Há quem diga que todos os assuntos que são discutidos no Congresso Nacional são baseados na campanha eleitoral que está batendo aí a porta. A Andresa falou muito bem sobre a questão do Tarcísio, de como é que isso vai acontecer agora. O Procurador-Geral da República acabou entregando o parecer dele ao STF, Jair Bolsonaro está fadado aí à cadeia. Cada dia que passa muda-se aí a análise de que se ele vai seguir o que o presidente Lula seguiu, ou seja, se ele vai até o final se manter como candidato à presidência da República, ou se ele de fato já vai escolher alguém. Dificuldade nesse momento em escolher Tarcísio, porque pode ser um problema até mesmo para o empresariado que é favorável à escolha de Tarcísio nesse momento, né? Pois o Bolsonaro deve levar isso como o Lula, ele vai seguir aquela cartilha e eles são muito parecidos, né, em algumas coisas. Claro, o Lula é um democrata, o Bolsonaro tem uma outra visão, né, de Estado, ele é um populista, o Lula também é populista, mas o Bolsonaro é um populista dos extremos, né, mais defensor ali da ditadura. Eles têm essas diferenças ideológicas, mas em alguns momentos eles convergem em alguns pontos. Então, essa questão eleitoral, o Bolsonaro vai esticar o máximo que ele puder, porque senão ele perde, né, essa capacidade de interferir nas eleições de 2026. Se ele se tirar do jogo, não vai, como a gente diz aqui em Brasília, nem cafezinho frio, mas ele vai receber, vão servir o pão sem o leite condensado, porque eu acho que é mais o gosto do Bolsonaro do que o café. Então ele vai esticar essa corda o quanto ele puder, ele vai colocar a família dele lá, enquanto isso ele está deixando esses atores aí da direita se posicionarem para tentar entender quem é que é confiável, quem é que não é, quem é eleitoralmente mais viável, quem é que não é, porque o Bolsonaro depende dessa eleição presidencial para a direita poder voltar ao poder e, quiçá, dar uma anistia a ele. Então, já se colocou vários pontos, o Bolsonaro vai ser preso, o quanto o bolsonarismo vai resistir a essa prisão do Bolsonaro, a não ser que ele vá para a embaixada americana, se tranque lá e só saia depois da eleição presidencial, e ele não tem dado mostras disso, apesar do Trump certamente, né, recebê-lo, como a gente tem visto aí nas entrevistas do Trump. Aliás, essa seria uma boa pergunta a se fazer para o Trump, se ele estiver assistindo aqui o nosso programa, nos diga, né, se o senhor levaria o Bolsonaro para escapar da prisão. Mas brincadeiras à parte, o Bolsonaro vai deixar todo mundo ali se movimentar para poder também testar politicamente. O Bolsonaro não é uma pessoa previsível e não é alguém que ouça também o seu entorno. Ele é bastante influenciado pelo que ele está vendo nas redes sociais, e a gente viu isso durante o governo dele, e isso levou à sua derrota ali na questão da pandemia, né? E o Bolsonaro encampou esse discurso negacionista com relação à vacina. Então, nessa questão eleitoral, ele vai esticar, ele vai avaliar os cenários e ele vai dizer que é candidato até o final para ocupar realmente esse espaço político, porque em política, eu vou falar aqui, hoje eu estou cheia dos jargões, não existe espaço vazio. Assim, dado o momento que ele definir quem vai ser o candidato dele à presidência da República, ele sai totalmente do jogo e vai ser esquecido ali na prisão, seja lá para onde ele vai ser mandado, se vai ser uma prisão domiciliar, porque a prisão do Collor ter sido transferida para domiciliar já foi uma abertura de caminho para acontecer isso com o Bolsonaro também, então a gente não sabe muito bem que fim isso vai levar. Vou fazer um compilado, Andresa, dos seus jargões e das palavras do Sabino. Todos os dias a gente elege uma das palavras. Sabino, se estiver nos assistindo, ele não sabe disso, vai saber agora. Todos os dias que ele participa, nós da coprodução, a gente elege a palavra mais bonita e diferente que o Sabino. Inclusive, quando ele está no ar falando, a gente já joga aqui no grupo, isso significa tal coisa. Então, a gente está fazendo um mini dicionário sabinês. E aí a gente vai usar agora os seus jargões também aqui para nosso compilado. Eu estou olhando aqui para o celular porque perguntei para quem está no Supremo Tribunal Federal se a audiência de conciliação ainda está acontecendo. Estão dizendo que sim, que a audiência acontece na sala de sessões do anexo 2,
no Supremo Tribunal Federal, ou seja, 1h30 de audiência de conciliação, sem a presença dos principais personagens, como a Andresa disse, ou seja, está lá só o AGU, não temos Hugo Mota, por exemplo, participando, como uma demonstração aí de desagrado da decisão do Supremo Tribunal Federal. Algum ponto a mais, Andresa? Com relação a essa audiência, acho que é interessante a gente comentar que é a primeira vez que isso ocorre em âmbito federal. Foi o ex-presidente Michel Temer quem aconselhou o Alexandre de Moraes a seguir por este caminho. Essas conversas se deram lá em Lisboa, ainda durante o Gilmar Palusa. O Michel Temer foi quem indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, então eles têm ali uma relação bastante próxima. E o Michel Temer é um conciliador e um constitucionalista. Então essa conversa entre eles ali aconteceu e é a primeira vez que a gente está assistindo esse tipo de situação no âmbito federal. Já ocorreram algumas outras audiências de conciliação com relação ao aumento do ICMS na época da pandemia, porque o Bolsonaro reduziu o ICMS e os governadores reclamaram, é óbvio, é uma fonte de receita importante para os governos, então na época o ministro Gilmar Mendes fez ali uma audiência de conciliação, mas entre estados e governo federal, né? Agora a gente está vendo entre Congresso e Presidência da República. Não teria nenhum problema numa audiência de conciliação, porque o diálogo é sempre necessário, é isso que a gente vê faltar muito no Brasil, de ambas as partes. O problema é o governo ter judicializado uma questão que foi aprovada por maioria do Congresso. Aí a gente começa a ver um embate entre os poderes que não é saudável para o país. Beleza. Itamaraty.